A Bíblia diz assim, gente, é Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha para mim, por favor. Todo mundo diz assim, não, Deus é o meu refúgio. Todo mundo sabe que Deus é um refúgio. Os Salmos de Davi é bem conhecido. Mas na hora que é preciso fazer de Deus um refúgio, a pessoa primeiro liga para fulano. A pessoa primeiro, faz e fala o que não deveria. A pessoa primeiro, ela deixa Satanás tomar horas da vida dela, colocando um monte de pensamento na cabeça dela. Essa palavra refúgio é muito comum, mas ela não é comum em ser praticada. As pessoas, elas fazem muitas coisas para depois se refugiar em quem? Em Deus. A pessoa primeiro, ela procura várias maneiras e meios para depois se refugiar em Deus. Não, se Deus é o meu refúgio, a primeira coisa que eu preciso fazer é orar. Eu sei que orar, tem gente que fala assim, mas não adianta ficar orando. O ser humano normalmente fala assim, principalmente quem anda em igreja, diz, para que orar tanto? Tem gente que ora demais. Não, isso é que as pessoas dizem, mas a Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Mas às vezes a pessoa, ela é taxada até como religiosa demais, porque se ela fala assim, não, eu vou orar, tudo de fulano é orar. Pois é, porque o próprio Jesus disse, orai sem cessar. Orai sem cessar. E depois vigiai. Mas primeiro ele manda orar. Mas as pessoas primeiro elas optam em ver, saber, conhecer. Não. Esse é o ponto de vista humano. O ponto de vista de Deus é primeiro orai. E se é para optar para o que funciona é o que vem de lá, não o que sai daqui. É verdade ou mentira? O que dá certo é o que vem de lá para cá, não o que sai daqui. Amém? Mas o ser humano, ele é apegado muito no ver. Não. Primeiro eu oro, depois eu vejo até o que Deus vai fazer. Amém? Se eu me refugio em Deus, a minha primeira opção é orar. Depois eu vou tomar as providências. Diga glória a Deus. Depois eu vou tomar as providências. Amém, gente? Aí ele diz, refúgio e fortaleza. Olha, quando o problema ele vem de fora, só Deus pode ser tua fortaleza. Como assim de fora? Quando o problema sai de alguém, poxa, o meu problema é aquele ambiente lá, rapaz, lá no trabalho, tem muita gente endemoniada. Olha, lá na rua tem muita gente perturbada. Olha, lá em casa, infelizmente, ainda, por enquanto, mas infelizmente, nem todo mundo ainda serve a Deus. Por enquanto. Então, normalmente o diabo vai usar o mais fraco ali.
Então esses são problemas que vêm de fora. E você só consegue vencê-los se Deus for sua fortaleza. Quem vai tocar no coração do homem? Quem vai mudar a mentalidade de alguém? Você vai ficar careca de tanto estresse e você não vai conseguir resolver nada. Na verdade, o diabo está usando fulano para te prejudicar, para você já andar com um fardo nas costas mais do que você deveria andar. Quem está compreendendo? Mas quando Deus é a sua fortaleza, não, Deus me dá força. Eu já nem olho mais se o diabo usou fulano ou não usou. Deus me dá força, eu vou passar como se eu tivesse passado despercebido. Porque se eu olhar, eu vou carregar um fardo que eu não deveria carregar. Quem está compreendendo? Eu não vou nem colocar expectativa. Eu não vou nem pensar numa melhora. Porque se Deus não tocar no coração dele, as minhas palavras não vão adiantar de quê? De nada. Você pode brigar, você pode ficar chateado, você pode falar um monte. Se Deus não tocar aqui, não adianta. Você perdeu tempo e ainda se prejudicou emocionalmente, psicologicamente. Quem está compreendendo? Mas quando Deus é a sua fortaleza, nada disso te atinge. Não, eu estou confiando em Deus. Se não for desse jeito, vai ser de outro jeito. Se não for dessa forma, vai ser de outra forma. Diga glória a Deus. Se não for dessa maneira, vai ser de outra maneira. Mas eu não vou mais ficar colocando essas expectativas. Deus é a minha fortaleza. Não importa se vem daqui, os ataques, se vem dali. Deus é a minha fortaleza. Porque quando os problemas estão dentro de nós, eu creio, eu tenho certeza, que Deus ele mostra para você. Você ora, jejua, vem nos cultos, e Deus ele vai removendo de você. Sim ou não? E quando vem de fora, aí é outro problema. Quem está compreendendo? Se você querer resolver como você resolve o que vem de dentro, porque você se esforça, você ora, você pede misericórdia, você faz até propósito, você vence. Satanás começa a sair. O seu coração fica saudável, sua mente fica saudável. Amém? Porque você tem fé de abdicar, de sacrificar. Quem está compreendendo? Você tem fé de dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu não quero mais isso, não posso mais desse jeito. Você tem fé para fazer isso, mas quando vem de fora, não adianta você querer resolver da maneira que você resolve o que vem de dentro. O que vem de dentro, você vai lá, se ajoelha aos pés de Deus, você faz propósito, você determina, e Deus faz. Amém? Mas o que vem de fora, você não pode querer resolver da mesma maneira que você resolve o que vem de dentro de você, da sua natureza humana. Não, o que vem de fora, os métodos são diferentes. Eu não vou nem olhar para ver se ouviu, porque provavelmente não ouviu. Quem está compreendendo? Até quando você profere algo, você planta, você jogou a semente. Talvez ela só cresça daqui a 2 anos. É verdade ou mentira? Sim ou não? Até quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa não vem no dia que você fala, ou não aceita no dia que você fala, mas depois de um tempo, você descobre que ela está firme. Sim ou não?
Porque a palavra ela é lançada, a semente cresce e o fruto vem. Então tem pessoas querendo resolver coisas de fora, como ela resolve coisas dentro dela. Você é uma pessoa, ela é outra pessoa. Amém? Você se enxerga, você consegue ver aonde que você está vacilando. Fulano, coitado, ou não quer ver, ou está um pouco desajustado, e por mais que você fale, vai ser aquilo ali. E se você ficar olhando, criando expectativa, você não terá força para continuar. Você não vai desenvolver espiritualmente. Quem está compreendendo? Amém, gente? Então pare de querer resolver as coisas de fora, que vêm de outras pessoas ou até de ambientes, como você resolve aqui dentro. Não, aqui dentro é você e Deus. Deus fala com você, Deus te dá a cajadada, Deus te repreende, Deus te manda para o deserto. Quem está compreendendo? Você aprende e fala, por isso que eu estou assim. Mas fulano não. Fulano não funciona assim. O máximo que você pode fazer é orar, crer, lançar a semente e não ficar olhando quando ela vai nascer. Porque às vezes ela nasce rápido e às vezes não. Amém? Aí diz mais assim: refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, se Deus já é presente nas tribulações, a Bíblia fala que Ele está mais presente. Olha que coisa forte. Se Deus já é presente, Deus é presente. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém? Deus já é presente, mas nas tribulações, Ele é mais presente. É por isso que um dia os fariseus viram Jesus na casa de pessoas que eles consideravam pecadores. Ali tinha prostituta, publicano, pessoas que tinham uma prática meio parecida com a agiota. Ali tinha gente de tudo que é... Perdão. Ali tinha gente de tudo que é coisa errada que você imaginar. Aí os fariseus disseram assim, por que ele come com publicano, com pecadores? Por que ele se mistura com esse povo? Ele não é santo? Jesus disse assim, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aí depois ele disse assim, não são os sãs que precisa de médico, mas os doentes. Você está compreendendo, sim ou não? Ele poderia ter ido em vários lugares. Você pode ter certeza que tinha judeu ali que era muito de Deus, e que cria nele, e que guardava pelo menos 10 mandamentos de Moisés. Mas aonde tinha mais necessidade dele, ele estava presente. Amém? Aonde mais precisava dele, ele estava presente. E ele disse, eu estou aqui porque eles são doentes. E são os doentes que precisam de médico. Amém, gente? Então Deus, Ele está presente em tudo.
mas é aonde há tribulação, aonde há necessidade maior, é aí que Ele está mais presente. Amém? É aí que Ele está mais presente. Porque tem gente que pensa assim, poxa, será que Deus não está vendo isso? Deus não está me ouvindo? Deus não está nem aqui? Deus não está me escutando? Oh Senhor, escuta a minha oração. Acredite, se Ele já estava presente na tua vida, é nesse momento que Ele está mais presente ainda. Não pense que Ele não está presente. Não pense que Ele não está ouvindo. Não pense que Ele não está escutando. Não pense que Ele não está ali, porque Ele está. É nos momentos mais difíceis que Ele está mais presente. Amém? Profeta, se Deus está presente, o que eu faço para Ele se manifestar? Refúgio e fortaleza. Se refugiar nele, confiar na força que vem dele. Porque Deus, Ele pode estar presente em todo lugar, e Ele está, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele está presente lá no viaduto, na UTI, na CTI, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Para Ele se manifestar, você tem que buscar refúgio nele. Você tem que buscar a força dele. Você tem que pedir a Ele. Israel era um povo escolhido, mas estava na escravidão. Deus só tirou Israel do Egito quando eles pediram. Ele chegou para Moisés e disse: eu ouvi a voz do meu povo. Eu escutei a voz do meu povo. Mas Deus estava presente. Eles eram filho da promessa. Mas Deus só se manifestou quando eles buscaram refúgio nele. Deus só se manifestou quando eles buscaram refúgio. Então quer dizer que se eles não pedissem, eles iam ficar mais 400 anos. Talvez até mais. Mas quando eles pediram, Deus falou para Moisés: eu ouvi a voz do meu povo. Amém? Eu escutei o clamor do meu povo. E enviou Moisés para libertá-los. Diga glória a Deus. Deus, Ele está presente, mas Ele se manifesta quando você faz dele o seu refúgio, quando você faz dele a sua fortaleza. A primeira coisa, antes, é fazer de Deus refúgio, porque presente Ele já está. Mas se você fazer dele refúgio, Ele vai se manifestar. Amém? Ele vai se manifestar. Mas você precisa fazer dele refúgio. Você precisa ir nele antes de você ir em qualquer outra coisa. Amém, gente? Aí a Bíblia, para terminar, ela diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Diga glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.
Deus vai ser o nosso refúgio. Amém? Deus vai ser o nosso refúgio. Antes de ir em qualquer coisa, nós vamos em Deus primeiro.